E eu consegui. Yes. A Tatiana não está aqui para lembrar. Pois é. Sim, sim, sim. Coitadinha. Lembrar estes 3 minutos. E tenho aqui também, se não estou em erro, o mail da Filomena, ou não? Deixa-me só confirmar. Sim, a Filomena também não. Passaram bem o fim de semana? Sim, foi tranquilo. Pensaram muito no Código do Trabalho? Foi a loucura. Dormi. Eu fiquei com insónias, então aproveitei e dei. Não, estou a Oi. brincar. E deu no Código do Trabalho? Sim, para adormecer. Eu não fiz o trabalho de casa porque já estava, desde domingo que estou a não dormir da noite, então estou assim um bocado fora, não estou a conseguir concentrar Isso é muito. que não, isso é que não. Isso não é bom sinal. Não é Covid, pelo menos, isso acho que não. Boa. Olha, se for também fica já despachado. Pois, é verdade. Vai-se Eu, tacar eu, tudo. nesta fase já estou por tudo. Olá, Vai ver, Silvio. Olá, Olá, Sara. Edmilson, tudo bem? Olá, colegas. Olá. Olá. Vamos então começar. Boa. Creio que só faltaria mesmo a Filomena e a Tatiana, não é? Sim. Ok. Ficou assim alguma coisa que vocês queiram conversar relativamente à sessão anterior? Ou nem por isso? Ai, eu. Eita, Ia, cara. tantos. Então, Então, só para deixar bem claro, assim, para mim, que aquela questão da obrigatoriedade do empregador sobre as férias, que se um funcionário tiver de férias, assim, eu vou citar um exemplo que é o extremo e que quase nenhum empregador pede para o funcionário voltar. Digamos que eu seja mãe, sou separada, tenho 2 filhos e estou na Disney. E pronto, estou lá 2 dias, meu chefe pede para eu voltar, e não tem jeito. O que a empresa tem que arcar com as despesas? Só minhas? não. Agregado. Comigo, dos agregados, de passes que eu comprei para os parques antecipadamente, Tudo. tudo, literalmente tudo. Sim. É muito raro isso acontecer. Eu de sei, facto. por isso que eu citei Pronto. esse exemplo bem extremo para não restar dúvida. Sim, mas pronto, é raro isso acontecer porque tenta-se sempre conciliar, que haja sempre alguém que nos substitua ou qualquer coisa assim, não é? Pronto, claro que isto aqui estamos a falar mesmo no extremo, mas até o extremo tem que estar legislado. Mas de qualquer maneira, sim, a empresa tem que pagar tudo. Sim, Pronto. é que eu fiquei com a dúvida se tem que pagar para todos ou só para a pessoa. Pronto, Não. e isso pode acontecer. Uma pessoa tá de férias com os filhos e ser um casal separado. Não. Então, e os filhos não podem ficar lá sozinhos, não? Exatamente. Foi isso que Não. eu. Abrange tudo. Caso não for um pai separado e está lá com os filhos e É o chamam um agregado. sócio. É o agregado. Ok. É o agregado familiar. Então não compensa Ok. nada à empresa nesses casos. Claro que não, por isso é que isto não acontece. Pois, é isso. Exatamente. Eu tinha uma outra questão, mas pronto, eu não anotei, eu fui pensando durante o tempo. Temos tempo. Exatamente. Temos muito tempo. Então, quem fez. Estão a ver o exercício, não estão? Sim. Ok. Quem fez? Ai, eu esqueci. Era para fazer Não faz mal. Sim. Não. Quem fez foi o Ruben que escreveu. É, porque é assim. Fui só eu? Ah, Não, é muito fixe. estou a julgar a todos agora. Quem mais?
Eu Rita. fiz, Sora. Ok. Pronto, quem não fez vai ter que dissertar agora assim a maluco. Pronto, ok? Eu não fiz porque eu estava no trabalho, eu não consigo fazer. Então vá, Rita, vamos começar por si. Na sua ótica, qual é a importância do direito do trabalho e porquê? Como analisa a evolução que tem sofrido desde o seu surgimento e qual a Eita, sua visão caraca. do futuro nesta área? E fundamentar as respostas. Não precisam aqui de escrever uma bíblia, eu só quero ouvir mais ou menos as vossas opiniões. Então, a importância do direito de trabalho prende-se com o facto de o relacionamento entre o trabalhador e o empregador ter de estar muito bem definido, tendo em vista a proteção do trabalhador. No mercado de trabalho, quem tem a faca e o queijo na mão é o empregador. Assim, o trabalhador tem literalmente o seu meio de subsistência nas mãos da organização que o emprega. Se o direito do trabalho não existisse, os empregadores fariam gato de sapato dos trabalhadores sem qualquer respeito pela dignidade humana e necessidades destes. Ok, gostei. Ruben. A minha é péssima. Ao longo dos tempos, priorizava-se o empregador e a empresa, pelo que o direito do trabalhador era inexistente. Considerando que a vida profissional é de grande importância para um indivíduo, o direito do trabalho surge como uma defesa do funcionário e das suas necessidades. A evolução do direito no trabalho vem melhorar não só as condições de trabalho, mas também a própria relação empregador-trabalhador. Ao longo dos anos foram-se elaborando leis e deveres e direitos com foco na proteção do trabalhador, ao que tudo indica que nos anos vindouros veremos essa tendência. Ok. Boa. Zé. Criatividade ao máximo. Criatividade. Para quem não dorme deve estar aí ao máximo, ao rubro. Aqui a pensar o que a Rita respondeu, e acho que ela faz assim bem para os empregadores assim um bocado uns monstros, não é? Quer dizer, não é bem assim, acho que Não se esqueça que isto exige parte sempre do pressuposto da defesa do trabalhador. Pronto, por isso sim, parte-se do pressuposto assim, de uma forma assim muito geral, que os empregadores são monstros, sim. A questão aqui é que eu estive a ler umas informações na internet, Sim. coisas que vêm já mesmo muito de trás, desde o tempo dos reis, eu vi coisas, atrocidades que faziam às pessoas. Eu não incluí aqui, eu fiz resumido, só disse a primeira parte da resposta, porque eu vi as coisas que eles faziam, era mesmo... Podia mesmo partilhar. violentos com as pessoas, ameaçavam-nas. Podia partilhar? O que é que disse, Bárbara? Se podia partilhar um bocadinho daquilo que viu? Sim. Acho que era em França que eles metiam as pessoas todas que eram indigentes, os pobres, aqueles que não tinham capacidade para trabalhar, ou que estavam desempregados, ou que eram doentes, metiam-nos em instituições hospitalares ou de deficiência, o que é que era, e obrigavam-nos, aqueles que estavam ativos, aqueles que podiam trabalhar, obrigavam-nos a trabalhar nas coisas que, nas atividades dos hospitais, na cozinha, as atividades que o hospital tinha mesmo de ter, obrigavam-nos a trabalhar praticamente de forma gratuita. E eles ficaram, e esta questão do direito de trabalho, acho que surgiu muito porque haviam tantos problemas sociais causados pela industrialização que as pessoas começaram a ser muitas, pessoas doentes, pessoas incapacitadas para trabalhar, aquelas vítimas de acidentes de trabalho, que eles não tinham capacidade para dar resposta, e o Estado teve de se inserir e criar leis para proteger as pessoas. E essas pessoas que estavam a trabalhar eram vítimas de violência, de terror, de ameaças, era mesmo muito mal. Boa pesquisa. Isso aconteceu no regime do Stalin, por acaso. Todas as pessoas que eram consideradas incapazes para trabalhar eram postas em casas, obrigados a trabalhar, fazer aqueles trabalhos, pronto, porque quase todo o tempo de Stalin foi em guerra, obrigavam-nos a cozinhar, a plantar coisas que eles basicamente não tinham capacidade, por ser deficientes motores, deficientes mentais, podia ser pessoas que simplesmente tinham sofrido acidentes de trabalho e obrigavam-nos a trabalhar nas áreas que os soldados não trabalhavam.
Estes aqui metiam-nos em instituições porque consideravam essas pessoas perigosas para a ordem estabelecida, a ordem social, e, portanto, não queriam que eles criassem rupturas no sistema, não queriam que se revoltassem, portanto, metiam-nas a todas à margem. Marginalizavam-nos, metiam-nos naquele espaço, fechados, para não influenciarem todos os outros que estavam a trabalhar, ou criarem ali uma ruptura no sistema deles. Um movimento. Exato. Como o Ruben criou. Social. Ok. Não, isso é muito interessante porque, como vocês sabem, eu vivi na Alemanha e pronto. E durante o tempo que eu lá estive, eu visitei alguns campos de concentração. E então isto remonta-me também, como o Ruben estava a dizer, não ao Stalin, mas ao Hitler, da parte das pessoas incapazes para trabalhar, que eram completamente trucidadas na altura e pronto, isto já vem, pelo que a Rita nos demonstra, isto já vem muito antes, mas temos aqui os trabalhadores, são sempre os trabalhadores que foram sempre desprotegidos e sobretudo aqueles que às vezes têm alguma incapacidade, não sei se vocês têm esta noção, mas existe o Código do Trabalho, pronto, que é para todos e depois existe, isto é a grande briga que existe por acaso gostava de ouvir a vossa opinião depois acerca disto, que existe entre o público e o privado, porque existe uma lei específica, nós hoje vamos falar, vamos passar assim, só de passagem, que é a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que é a Lei 35 de 2014, onde está legislado artigos específicos para a função pública. E para vocês terem uma noção, por exemplo, o Estado é obrigado, cada vez que abre concursos, é obrigatório haver uma cota guardada para trabalhadores deficientes. E não sei se vocês sabem também, como empresa, vocês podem contratar através do Centro de Emprego, são os contratos de emprego e de inserção, não sei se alguém já teve ao regime desses contratos. Não. Pronto. Através do Centro de Emprego, vocês podem trabalhar em determinadas organizações que precisam. Não se pode dizer que trabalham, colaboram, recebem uma bolsa. E pronto, e durante um ano estão ali com a instituição a trabalhar, a colaborar e a aprender e a fazer uma data de coisas. Tem acontecido até, aconteceu bastante o ano passado que todos os empregos de contrato e inserção que existiram depois foram inseridos no Estado, abriram concurso e mergulharam essas pessoas no Estado, ou seja, toda a gente quer trabalhar no Estado pelo vínculo eterno que passam a ter. E só para verem esta proteção, que existem em variadas formas, mas, por exemplo, nesses contratos de emprego e inserção, se vocês forem uma empresa a contratar, existem dois tipos de contrato de emprego e inserção, são os contratos de emprego e inserção normais e os contratos de emprego e inserção mais. Quem tem o microfone ligado, desligue, por favor. Quem tem? Quem é que tem o microfone ligado? Isto é o Edmilson, não é o Edmilson. Era a Silvia. Ok. Vocês podem fazer dois tipos de contratos, são os contratos de emprego e inserção normais e os contratos de emprego e inserção mais. Os contratos de emprego e inserção mais são para pessoas com algum tipo de deficiência, não são incapazes de trabalhar, mas têm algum tipo de deficiência. Eu acredito que numa sociedade em que ainda se tem que legislar e proteger pessoas com deficiência, é uma sociedade que ainda tem muito a aprender. Obviamente que sim, que se deve proteger, e se não houvesse, eles estavam ainda mais desprotegidos. Mas é para vocês terem uma ideia, empresas que trabalhem essas pessoas com algum handicap têm muito mais regalias, têm muito mais descontos, estão ali protegidas de uma quantidade de impostos. Se tiverem curiosidade, podem ver no site do Centro de Emprego e vão ver que existem esses programas a esse abrigo. São programas para pessoas que estão desempregadas e inscritas no Centro de Emprego. Não sei se é o caso de algum de vocês, mas... Já estive, mas
não estou. Pronto, mas pode ser uma via interessante vocês ficarem a conhecer o outro lado do mundo do trabalho. Pronto, que não se esqueçam, contrato de emprego e inserção pode ser uma via interessante. Ok, Rui, José, diga-me coisas, interrompi-o. Porque quis ouvir a história da Rita, pronto. Pois, a importância do direito do trabalho porquê? Porque já foi dito, porque é a maneira de defender os trabalhadores daquilo que seriam as práticas abusivas das entidades empregadoras. A evolução que tem sofrido o seu surgimento é uma evolução enorme, porque no princípio estávamos só a falar de direitos muito básicos, até para a defesa da saúde pública, porque eu pude estudar acerca do que aconteceu no final do século XIX e princípio do século XX, eram cidades completamente insalubres, cidades industriais, nem na rua se conseguia respirar, a tal maneira era o fumo, as pessoas viviam de uma maneira miserável, tinham só uma divisão para uma família gigante, havia questões que tiveram de ser abordadas a partir deste momento, porque realmente as pessoas sofriam bastante. E então essa legislação teve de vir nesse sentido, de dar direitos, de dar condições de vida também. Depois, a evolução é isto, no fundo é dar mais direitos às pessoas e protegê-las daquilo que são as ameaças de entidades empregadoras e também da própria dinâmica da criação de emprego e da própria indústria em si, que também implica muitas vezes mão de obra maltratada e depois teve de ser meter os pés pelas mãos, mas no fundo é dar-lhes a proteção de vida, porque tinham no tempo da era industrial. Agora, mais recentemente, já tem, desde para aí, pelo menos em Portugal, desde o final do século XX, começámos a ter uma terceirização e aí já temos uma legislação que acompanha essa mudança na maneira de trabalhar. Não sei se acompanha assim tão bem, porque... É sempre questionável, não é? Pois, a visão de futuro nesta área. Eu acho que estamos um bocado no impasse, não tenho bem a certeza do que possa ser acerca disso, mas nós estamos um bocado no impasse porque, por um lado, estamos a assistir ao fim do Estado Social, nos parece que é isso que está a acontecer, e se assim é, que direitos é que vão ter os trabalhadores, não é? Vão começar a perdê-los, nos parece que é isso que vai acontecer. Na certeza que alguma coisa tem de ser mantida, alguma coisa tem de se manter para garantir que os trabalhadores são protegidos. É uma coisa que eu aqui não estou muito de acordo, porque eu acho que se protegerem os trabalhadores, as próprias empresas também ganham. Porque se as pessoas não forem valorizadas, como é que se pode construir o que quer que seja? Não se pode fazer nada. Se não se lhes derem condições para viver e para terem a sua vida própria e terem uma família, ou então, conforme a escolha de cada um, como é que podem contribuir para uma empresa ou para uma organização se não tiverem as mínimas condições de salubridade, de bem-estar? Acho que também é uma coisa que beneficia as próprias empresas e organizações. Boa intervenção, Zé, também gostei. Diana falou aqui numa coisa, eu depois no fim falo eu, mas falou aqui numa coisa para mim que é a minha perspectiva de evolução do trabalho, em algum ponto, depois já conversamos sobre isso. Diana, não pense que escapa, lá porque está com a câmara desligada. Eu não trabalhei muito neste aí, porque hoje eu vi que a professora tinha enviado 2 exercícios. Mas esse já é o anterior, não faz mal. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. Claro, é o que se pretende. Da aula passada. No caso, na minha ótica, a importância do direito do trabalho e por quê? Toda a importância, porque se não existisse direitos do trabalho, ia ser como nos tempos passados, como aí um pouco dos colegas falaram, os empregadores faziam o que queriam e hoje em dia tentam também ainda se aproveitar um pouco, mas já com os direitos já não tem mais tanto poder assim.
os trabalhadores passaram a ter também a sua voz no mercado e tudo mais. A evolução tem sofrido, já teve uma ótima evolução comparado com antigamente, que as pessoas não tinham voz e não tinham como tomar ação própria para nada, praticamente eram escravos dos senhores do poder. Nesse caso, quem tinha dinheiro mandava mais, hoje em dia também, mas enfim, tem aí as leis para isso. Visão de futuro, tem muita coisa assim a melhorar, principalmente nesse caso aí dos direitos, ainda mais para mulheres. A professora falou realmente coisas importantes sobre o direito das pessoas que têm deficiência. Eu acho que isso realmente tem que melhorar ainda, porque as empresas usam isso como cota para não pagar tanto imposto. Eu não sei se é verdade, mas eu acho, não sei se a professora me corrige se eu estiver errada, mas também em questão do meio ambiente, eu acho que eles, quando eles fazem alguma ação, meio ambiente, essas coisas, não é obrigação, sim, né? Eles também ganham alguma coisa assim de coisa de imposto. Então, sim, eu acho que as empresas e os empregadores ainda têm... Eles sabem o que tem que ser feito, mas não fazem, e eu acho ainda que tem muita evolução ainda de direitos de trabalho e como eles fazem como trabalhador e tudo em volta. Gostei, Daiana, obrigada. Silvio, o que é que acha sobre isto? Desculpa, o micro estava desligado. Eu acho que a Daiana está correta. Falou super bem. A minha opinião quanto... Deixa eu ligar a câmera. Tem pessoas já fazerem barulho. Eu perdi os meus apontamentos, por isso que eu tenho que improvisar. A minha opinião quanto a esta pergunta, eu diria que os direitos são importantes porque eles dão proteção eles protegem ou dotam o empregado de superioridade jurídica para poder confrontar a superioridade econômica do empregador, não importando se esse empregador é uma empresa, uma organização, uma ONG. E eles são importantes porque eles regem também a relação entre o empregado e o empregador, equilibrando as posições entre eles e gerando uma maior justiça, porque antes dessa implementação, né, da legislação, os trabalhadores enfrentavam uma jornada exaustiva de trabalho em condições exalumbres e que levavam a graves problemas físicos e mentais. Então, acho que é super importante porque a lei protege o trabalhador e dá-lhe direitos de poder falar, porque antigamente eles não tinham voz para poder se defender. Lembrando do filme que assistimos, que se passa num regime de sistema capitalista em que não tem voz e trabalhavam feito máquinas. Mas o quê? Acho que está faltando a visão de futuro. Essa pergunta é meio difícil, Stora. Como é que acha que vai ser o mundo do trabalho daqui a 20 anos? Eu acho que ainda tem muito para melhorar, no meu ponto de vista. Eu acho que faltam mais coisas a serem implementadas nesse sistema que protege os trabalhadores. Eu acho que ainda tem muito a se desenvolver e, sim, acho que não tenho uma opinião ainda de concreta a falar sobre a evolução, sobre o futuro. Ok. Priscila. Para mim, assim, eu concordo com todos o que os colegas disseram também, e que a a importância do direito do trabalho, para mim, é devido que protege mesmo aos trabalhadores. Independentemente do trabalhador ter medo de agir e de correr atrás dos seus direitos, lá está, nós temos a lei que está muito a nosso favor. E se soubermos usá-la, eu acho que nós temos muito a ganhar e eu acho que a partir do momento que a gente começa a exercer o nosso direito, se calhar os empregadores vão começar a repensar algumas atitudes. Mas isso aí é o meu mundo, é a minha ideia, de querer que as pessoas sejam pessoas melhores. Mas, enfim,
E como eu analiso a evolução, é que, graças a Deus, a escravatura pouco existe, ainda temos alguns setores que têm trabalho escravo, isso é inegável, principalmente do setor que eu trabalhava, que era moda. É surreal a quantidade de trabalho escravo que ainda existe nesse meio. E existe um filme que agora também eu não lembro qual é o nome, eu sou péssima para lembrar nomes, que relata a vida de uma trabalhadora boliviana que trabalha numa fábrica de São Paulo, acho eu, e que está lá o seu filho, mora com o filho e ela trabalha assim 24 horas. E ela só consegue se libertar porque a criança foge e chama a polícia. E isso existe, isso não é invenção, isso realmente existe no setor da moda. Mas graças a Deus, alguns donos de empresas estão se movimentando para que isso não aconteça, para que os seus fornecedores não trabalhem com esse tipo de empresa. Uhum. Fazer entender ou não? A mim, completamente, aos colegas. Sim. Enfim, porque é toda uma cadeia. E a minha visão de futuro é que daqui a 20 anos eu espero que os trabalhadores exerçam corretamente seus direitos. Não acho que vamos perder direitos, eu acho que isso só vai melhorar ao nosso favor, mas eu espero que as pessoas também usufruam do seu direito como deve ser. E eu acho que tem muito empregador monstro, mas eu também acho que tem muita gente tomando consciência de que a qualidade de vida do trabalhador também é muito importante para a qualidade melhor no seu trabalho. Então, eu acho que aos poucos vai melhorar, mas não é nada para daqui a 5 anos, infelizmente. Mas acho que já melhorou muito. Muito, muito. Da que a gente via há 100 anos atrás, há 50 anos atrás que seja, principalmente para nós mulheres, já é uma evolução muito grande. Concordo. Edmilson. Bem, Setora, o que eu vou dizer? Os colegas já falaram, quase já falaram tudo. Pronto, há 50 anos, conforme a colega disse, antigamente era muito difícil o trabalho era pecuário. As pessoas não tinham o privilégio de falar um com os outros, nem temos de beber um café. Quase era tudo, nem brincadeira lá na altura tinham. Era praticamente explorados totalmente com um salário muito baixo e praticamente as minhas mulheres na altura trabalhavam, elas só deixavam o trabalho, até mesmo estando grávida, elas trabalhavam, só deixavam o trabalho quando nasciam. Era uma exploração tremenda, naquela altura as empresas ainda não tinham evoluído muito e os grandes ricos enriquecem muito com a mão de obra das pessoas, baratíssimo. No entanto, fez com que muitos na altura ficassem muito ricos. E o trabalho hoje em dia evoluiu muito. Por que evoluiu? Vemos máquinas que na altura não tinham. Hoje temos computadores que nos ajudam bastante na tecnologia. Antigamente não havia isso. Tem máquinas hoje nas fábricas que nos facilitam na mão de obra pesada. E também, uma das coisas que vejo daqui futuramente, eu acho que muita gente futuramente vai ter pouco emprego, Setora, por causa da tecnologia. Eu, na minha opinião, não sei como é que é, Setora, vai ter muito pouco emprego por causa das máquinas que estão a ser criadas pelo ser humano. Então, certos empregos, por exemplo, vamos dar o exemplo das vias, hoje em dia vemos nas portagens, já não se existe tanta gente a trabalhar na portagem,
Hoje é as máquinas que estão a trabalhar pelas pessoas. Vê E depois nós passamos a vida a brigar com as máquinas porque elas não aceitam o cartão. Também é verdade. Também é verdade. Mas vai ser muito difícil futuramente. Vai evoluir muito o trabalho ainda mais. Por causa das novas tecnologias. Vai evoluir muito. E muita gente, eu acredito, Setora, na minha opinião, que ainda muita gente pode perder o emprego por causa do desenvolvimimento da tecnologia. Está a evoluir muito, Setora. Está a evoluir muito. E já se vê hoje bilhões de pessoas desempregadas no mundo. Realmente está muito pesado o trabalho, mas é isso que eu tinha a dizer, Setora. Ok. Obrigada, Edmilson. Gostei da sua intervenção. E Diana, nossa menina, tem uma visão completamente diferente aí dos veteranos. Bem, eu concordo com os colegas. E também, primeiro, como é que eu posso dizer, na escravidão, mas agora tem evoluído muito. Eu tenho aqui um processo que eu vi na internet, que eu gostei de ver, foi que nós começamos primeiro pela escravidão, depois a servidão, depois a corporação do ofício, agora a adaptação e a limitação contratual. Muito bom isso. Enquanto há muito tempo nós usávamos, como é que eu posso dizer, como mão de obra barata, não sei. Agora nós conseguimos usar máquinas, indústrias, quer dizer, de acordo com a evolução. E também a visão que eu tenho é que eu acho que vai melhorar. Eu acho que vai melhorar, é só saber se adaptar, ter flexibilidade e continuar com as mesmas condições de hoje em dia, eu acho. O que é que seria o ideal de trabalho para si quando entrar no mercado de trabalho? Eu não sei praticamente. Eu só espero que pronto, nem como é que eu posso dizer? Eu nem sei o que dizer. Ok. Mas de qualquer maneira gostei muito daquela parte da escravidão.